colegas, hoje estamos aqui no último dia de palestra do 15º Congresso Brasileiro de Direito e Teoria do Estado, 10º Seminário Internacional de Direitos Humanos, e hoje, com imensa alegria, recebemos o Dr. Gabriel Augusto Mendes Bosch para falar sobre o tema Reforma Eleitoral e também sobre o lançamento de seu livro. Seja muito bem-vindo, professor. É uma honra recebê-lo aqui no nosso estúdio para a gravação dessa entrevista, bem como no nosso congresso. As faculdades de Santo Agostinho muito se alegram em ter o senhor conosco nesta noite de muita festa e muita alegria. Eu que agradeço a oportunidade. Eu sou jornalista também de formação, eu combino as duas formações de Direito e Jornalismo, e eu vejo com muito entusiasmo esse tipo de iniciativa, quando vocês combinam as duas matérias e informam melhor o público. Eu acho que o direito precisa disso, ele está carente de melhor informação às pessoas. Para dar início ao nosso bate-papo, Dr. Gabriel, o que consiste, qual o significado de pirâmide eleitoral? Essa talvez seja a pergunta mais difícil de responder, porque a pirâmide eleitoral ela é de fato a espinha dorsal do livro, da tese que a gente sustenta no livro. E eu tive o apoio do ministro do Tribunal Superior Eleitoral, Carlos Bastide Horbach, para fazer essa pesquisa. E tive também algum diálogo com o professor de Harvard, Scott Mainwaring, e alguns outros teóricos aqui do Brasil. Então não é uma tese que eu trago sozinho, mas é uma ideia de que a gente às vezes fica muito focado na reforma política a partir de Brasília, quando a qualidade do debate tem que se iniciar na localidade. Então, se a gente pensar numa reforma política para Montes Claros, por que não restabelecer a conexão entre o eleitor com o vereador para que depois a gente qualifique esse debate e tenha um efeito abrangente, um efeito em pirâmide eleitoral até alcançar todos os outros cargos políticos do Brasil. Do local para o nacional. Local para o nacional. Porque uma vez que você melhora a conexão do eleitor com o vereador, você fortifica, você dá mais força ao vereador também. E ele passa a agir como uma espécie de cabo eleitoral, não é bem a expressão, mas ele fica mais forte para negociar com o prefeito, mais forte para negociar com o deputado. Então a gente qualifica o debate todo e não só uma relação que a gente pensaria no primeiro momento de uma reforma eleitoral a partir de Brasília. Nessa 15ª edição do Congresso Brasileiro de Teoria do Estado e o 10º Seminário Internacional de Direitos Humanos, professor, além do senhor nos dar a honra de palestrar, de mostrar a sua conferência, o senhor também vai lançar conosco um livro de título Reforma Política e Pirâmide Eleitoral, que aborda projetos de lei referentes à adoção do sistema distrital. Nessa perspectiva, professor, olhando o atual cenário político que nós vivemos, que o Brasil presencia cotidianamente, quais seriam as desvantagens e as vantagens que esse sistema distrital iria trazer para o nosso sistema político? Olha, eu considero o nosso sistema político, eu gosto de deixar isso claro, muito bem estruturado. Tem muitos pontos positivos no nosso sistema como está hoje. A representação proporcional ela é importantíssima. Talvez se a gente puder, desse debate a gente vai ter uma discussão mais profunda, mas eu sustento a ideia de que a nossa mistura de representação proporcional com majoritária no Congresso Nacional, ela é única e talvez uma das melhores do mundo. Mas a gente precisa qualificar, como eu estava mencionando, o debate nas esferas locais. Porque o vereador, ele pouco pode fazer em termos de representação de minoria. Um vereador, você não pode imaginar que ele vai fazer uma lei de sistema de cotas, ou uma lei que ajude uma pauta feminina, uma pauta LGBT. Muito pouco pode fazer o vereador por isso. Está lá no artigo 30, inciso 1º, que a representação, a atuação do vereador é no aspecto da localidade. Ele não tem esse poder de legislar como tem o deputado e os senadores. Então, por isso que a gente pode distinguir um sistema eleitoral do outro, e isso é importante para o Brasil. Daí se sustenta que quando a gente adota o sistema distrital, tem uma redução do número de partidos. Isso é um efeito bom para a localidade. Isso não é ruim, porque o problema da fragmentação partidária no Brasil é um problema presente e é um problema que tem que ser combatido. Nós temos 35 partidos com registro válido no TSE. É um número absurdo, porque desses 35 partidos, 33 ocupam um cargo no Brasil. Pouca gente fala sobre isso, mas é a realidade. Então a gente precisa refletir, precisa trazer soluções que sejam reais e palpáveis.
e não ficar, às vezes, conjecturando. Mas vamos passar à próxima pergunta, que eu já estou falando demais. Para o senhor, o Brasil está preparado para receber esse sistema distrital? Eu acredito que a gente está amadurecendo o debate e talvez seja o momento. Quando dizem que a polarização política entre coxinhas e mortadelas é ruim, eu discordo. Eu acredito que o debate político é importante. As pessoas antes não conversavam sobre política. Então, hoje, passaram a conversar. O segundo momento é sair desse raso, que é a polarização coxinha e mortadela, e aprofundar o debate político. Então, esse primeiro momento é só uma fase passageira. E acho importante que todo mundo fale sobre política. Professor Gabriel, por derradeiro, encontra-se vigente no país um sistema, uma combinação de representação proporcional através do poder legislativo e majoritária através do nosso poder executivo. E a aplicação, a instituição desse voto distrital, ela acabaria com esse sistema misto vigente no nosso Estado brasileiro? Não acabaria. É o que eu estava mencionando. O sistema misto ele já existe. O Congresso Nacional ele é formado pelo Senado, representação majoritária, e a Câmara, representação proporcional. Já existe essa mistura. É porque, às vezes, a gente esquece que o Senado é formado por senadores representantes do povo. A gente fica com aquela bobagem que está na Constituição, desculpem falar assim, mas de que os senadores representam os estados. Não representam os estados, representam as populações dos estados. É muito diferente. Porque na Alemanha você tem os governos estaduais indicando os senadores. No Brasil isso não ocorre. Os senadores são eleitos. Então, quando a gente passa a pensar no sistema majoritário para os vereadores, a gente está dando a eles, aos eleitores, a melhor escolha para representar a localidade. Então, se eu sou, por exemplo, morador de Montes Claros e sou morador vamos colocar, do bairro Santos Reis, por que não ter um vereador que me represente? Quando tem um problema de asfalto, quando tem um problema na minha pracinha, quando tem um problema na quadra, por que não recorrer a esse vereador e falar, você não está agindo para melhorar a situação do meu bairro? Hoje a gente não sabe quem representa cada bairro em Montes Claros. Não então, sabe a pessoa específica a quem recorrer, então os problemas locais acabam que ficam um pouco deixados de lado. São deixados de lado, exatamente. Essa que é a questão que eu acho que a gente precisa... porque muita gente fala, a reforma política ela é complexa, de fato é. Mas as pessoas têm que entender essa complexidade. A gente não pode perder em qualidade porque vai tornar o sistema eleitoral mais complexo. Ao contrário, se a complexidade for trazer um benefício para a gente, que seja mais complexo, mas que traga esse benefício. Então, professor, eu poderia dizer que essa complexidade do sistema eleitoral não seria um prejuízo, mas seria também um benefício, partindo de um pressuposto de determinada visão, de determinado campo político que o Brasil tem? Sim, isso é um benefício grandioso, que eu considero, que é exatamente aquela questão de qualificar o debate na base. Porque como que é hoje? A base da pirâmide eleitoral só vai até o vereador. Quem participa do jogo político é do vereador para cima, até o presidente. O eleitor ele não participa do jogo político, ele não se sente representado pelos políticos. E a partir do momento que a gente qualifica essa conexão, quem que é a autoridade política menos votada, que tem a menor média de votos, ou a mais baixa autoridade política, é o vereador. Então a gente tem que começar por aí, estabelecendo a conexão do eleitor com o vereador, e a partir daí a gente vai avançando. Porque no sistema atual, a impressão que se tem é que o único papel do eleitor é simplesmente eleger. Depois que ele votou, dá a impressão que o papel dele, enquanto cidadão, terminou. Vocês estão puxando a minha língua, eu tenho muita coisa para falar sobre esse assunto. Eu escrevi um artigo também, vai sair agora, nos 30 anos de celebração da promulgação da Constituição, um livro do Senado, e que eu falo dessa questão. Eu chamo de representação compartida. Por quê? Porque hoje os eleitores, eles não outorgam todo o poder político pelo voto. Eles outorgam apenas parcela desse poder político. E a outra parcela do poder político eles conservam consigo mesmos. E como que eles fazem para agir diretamente na democracia? Se vocês pegarem as ferramentas digitais hoje do Senado, nós temos uma ferramenta que chama e-cidadania. 36 milhões de pessoas já entraram nessa ferramenta digital, o que equivale a 40% de todos os usuários do Brasil nos últimos 2 anos. Além disso, 12 milhões participaram e deram suas contribuições no que eles chamam de consulta pública. Todo projeto de lei que é apresentado no Senado Federal, ele é exposto a essa consulta pública. E qual seria então, o papel dessa cidadania que o senhor mencionou? O cidadão ele pode opinar se ele gosta ou não daquele projeto.
com essa maior participação do cidadão diretamente na política, o que está acontecendo? Está acontecendo uma reforma política silenciosa. E não só a reforma política eleitoral. A gente já está tendo a qualificação do debate, independentemente de qualquer ação. Professor, nós agradecemos muito a sua presença no Fadiza Play, na nossa faculdade. Muito obrigada por suas palavras e convidamos você a voltar novamente. Eu que agradeço, espero ter deixado um nó na cabeça de vocês, levá-los a refletir um pouco mais. Essas questões, muitas vezes, os deputados, os senadores também não refletem sobre isso. Eles trazem aquelas soluções megalômanas de vamos adotar no Brasil o mesmo sistema da Alemanha, da Suécia, de outros países. E eu acho que a gente tem que pensar a política como nós mesmos e com as nossas peculiaridades. Muito obrigado mais uma vez, professor. Sinta-se em casa, essa é a nossa casa Santo Agostinho. Queremos recebê-lo novamente aqui. Muito obrigado pela sua presença e, desde já, muito obrigado pela sua palestra e pela sua obra. Obrigado.